Boa tarde a todos, bem-ajam. Eu sou o Ricardo Lisboa, sou osteopata e sou professor na área da osteopatia. Gostava por começar a agradecer ao CLDS, ao PIST e ao município de Estarreja pelo convite e pelo interesse numa temática tão importante quanto esta. Gostava também de agradecer à presença dos pais e dos educadores presentes por se preocuparem na prevenção da saúde dos vossos filhos, neste novo ciclo que se apresenta. Esta temática surge de uma importância e de uma relevância enorme, porque nos últimos 13 anos que tenho encontrado em prática clínica, tenho visto muitas crianças com problemas posturais graves, e muitas delas associadas a problemas ergonómicos ou mau uso de mochilas e secretárias, que são os temas que vamos abordar hoje, bem como outras, mas isso ficará para uma outra oportunidade. E nós temos que ter em atenção que as crianças de hoje são os adultos de amanhã, são a nossa sociedade produtiva, e nós criarmos agora bons hábitos é mais fácil mantê-los do que esperar que haja um problema e tentar criá-los mais tarde. Por isso, hoje vamos abordar a secretária, os novos amigos que eles vão fazer, a secretária e a mochila, como dois pontos essenciais, ou seja, a secretária, um ponto em que eles vão ter que estar bastante tempo, ao longo de toda a sua vida de estudo, que inicia agora com o primeiro ano, mas se tudo correr bem, tem 12 anos de ciclos mais possível faculdade, e bem como o uso correto das mochilas. De maneira a nos conseguir ajudar e nós termos uma melhor noção, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para ter uma apresentação que vocês consigam ver melhor. Ou seja, aqui, ou seja, os novos amigos. O que é que eu quero dizer com isto? Postura na secretária. Em casa, os pais devem sempre, podem e devem supervisionar a postura dos filhos. É muito importante, volto a ressalvar, é muito importante criar uma zona de estudo adaptada ao seu crescimento. Se as crianças já tiverem uma zona de estudo que esteja sempre preparada para eles, vocês não vão ter que estar constantemente a fazer alterações à altura da cadeira ou se usam o apoio de pés, porque a postura já vai estar correta, porque a secretária e as condições já vão estar todas montadas. Isto é o ideal. Bem, sei que nem todos poderão ter as condições ideais e ter um cantinho onde possam colocar uma secretária já adaptada para os vossos filhos. Se assim for, eu vou dar algumas diretrizes também importantes, caso vocês tenham que usar, por exemplo, a mesa da sala como mesa de estudo. De qualquer forma, ressalvo que é muito importante que os vossos filhos tenham um sítio próprio para eles, até porque se quiserem estudar a partir de um momento qualquer da sua dinâmica do dia, e se calhar não agora a partir do primeiro ano, mas mais tarde, já criamos esse hábito, é só chegar e sentar para estudar. Aspectos a terem atenção. É muito importante os pés apoiados. Se necessário, usar um apoio de pés. E os joelhos devem estar sempre a 90 graus ao nível da bacia. Ou seja, como vocês conseguem ver na imagem do vosso lado direito, o exemplo tem um apoio de pés, de maneira a conseguir manter o joelho alinhado com o nível da bacia. Isto é muito importante para que haja um conforto da lombar e uma diminuição de tensão também na zona das coxas e da postura da cervical, que não há necessidade de fazer, como a imagem que tem do lado esquerdo, da criança se debruçar sobre a mesa para conseguir escrever e estar na postura correta. Para isso, é importante também que os cotovelos estejam a 90 graus, de maneira a que a criança não tenha que subir os ombros para se colocar, nem tenha que dobrar as costas no sentido da flexão da coluna para conseguir se apoiar na mesa. Manter as costas direitas é um ponto importantíssimo, e se vocês repararem na imagem do lado direito, na que tenho visto de correto, uma almofadinha na parte de trás das costas, de maneira a obter este apoio lombar. Costas direitas não quer dizer costas retas. A nossa coluna tem curvaturas. Nós devemos respeitar essa curvatura. Na lombar, na zona mais baixa das costas, existe uma curvatura que vai para dentro. Logo é importante que essa curvatura seja respeitada com uma almofada. Aqui dou o exemplo de uma cadeira ideal, ou seja, refere este apoio na região lombar que eu acabei de referir, é regulável em altura, permite que a cadeira seja adaptada ao crescimento do vosso filho e com um apoio de pés. Ou seja, esta cadeira já tem um apoio de pés integrado, mas não é obrigatório que ela seja integrada. Podem usar uma caixa de sapatos que seja mais dura. Se for papel, cartão, provavelmente vai se estragar com facilidade. Se arranjarem
de plástico, ou como eu tenho aqui atrás, uma caixa de vinho de madeira, é suficiente. Muito importante que a cadeira também tenha, que este exemplo não tem, um apoio de braços, para que a criança, quando está a ler alguma coisa, algum texto mais prolongado, se possa encostar atrás e colocar o apoio de braços. Na escola, os pais têm menos capacidade de controle, ou seja, enquanto em casa os pais têm uma obrigação de controlar e supervisionar, na escola os pais, a única coisa que os pais podem fazer é aconselhar as melhores posturas. É um ponto em que os pais têm apenas a hipótese de aconselhar e de fomentar a que a criança tenha esse tipo de posturas. Então, manter as costas direitas, não inclinar o tronco para nenhum dos lados durante a escrita. Este é um problema muito importante, é uma questão muito importante, porque muitas das crianças inclinam o seu tronco, inclinam as folhas para escrever. Este é um ponto que pode levar a disfunções estruturais, a problemas estruturais na coluna, como desvios, tecnicamente chamamos escolioses, são desvios laterais na coluna, que vão provocar problemas bastante grandes e graves se forem fomentados. Então, nesse sentido, desde o início, desde este primeiro ciclo que os vossos filhos vão iniciar, nós devemos fomentar esta questão deles conseguirem ter a folha direita para conseguirem escrever. E, tal como no exemplo anterior, sempre com os pés apoiados, e se for necessário levar para a escola alguma coisa que seja um apoio de pés, como veem na imagem, podem levar. O segundo amigo será a mochila. E em relação à mochila temos aqui várias temáticas, não é? Começa pela escolha da mochila. Ela deve ter um tamanho adequado, ou seja, nós devemos evitar a tendência que ela seja demasiado grande e que já dê para 2, 3 anos. Não devemos pensar nisso. Os nossos filhos são pequenos e devem ter mochilas acompanhadas devem ter mochilas acompanhadas com o seu crescimento, tal como nós usamos a roupa. As calças e as meias e as camisolas também são todas associadas ao seu crescimento, então as mochilas também o devem ser. Deve ser leve, quanto mais leve melhor. Com as costas acolchoadas de material respirável, porque temos que pensar que eles vão usar a mochila também em dias quentes e podem suar, e se o material não for respirável, as costas vão ficar úmidas com a roupa e isso pode provocar outro tipo de problemas. As alças devem ser largas e ajustáveis para um melhor suporte nos ombros. Alças largas implicam melhor suporte implica melhor conforto, e se possível, uma alça de prender na barriga. Por que é que eu refiro isto? São crianças e nós temos que começar a pensar que as crianças também a certa altura vão correr com as mochilas, vão andar em passo rápido, vão andar bastante tempo, e o que acontece muitas vezes é, com o andar rápido ou com o correr, a mochila balança para trás e para a frente e está constantemente a obrigar impactos na coluna lombar. Esses impactos vão provocar um desgaste e um massacre dos tecidos. Por isso, se houver uma alça de prender na zona da cintura, é o ideal. Caso não encontrem, porque existem poucas no mercado, eu fiz essa pesquisa, caso não encontrem muitas, é muito simples. Vocês compram uma mochila que os seus filhos querem, se quiserem do McQueen, ou da Minnie, ou do Mickey, do que for, e a seguir pedem a uma costureira para acrescentar uma alça com um fecho para a cintura e fica resolvido. No caso das mochilas com rodinhas, é muito importante verificar o comprimento da alça, ou da pega. Porquê? Porque a criança não pode manter o tronco inclinado durante o seu uso, que é o que acontece a maior parte das vezes. As pegas não têm um mecanismo de travar a meio, só têm um mecanismo de tudo fechado ou tudo aberto, e quando está tudo aberto, a maior parte das vezes está demasiado grande para aquilo que é uma criança do primeiro ciclo. Provavelmente estará no ponto ideal para uma criança do início do segundo ciclo. Então vocês devem ter muito cuidado caso optem por esta opção. Eu pessoalmente não acho a melhor, acho que a melhor será uma mochila de alças largas a prender na cintura e que preencham os restantes requisitos. Como fazer a mochila é outro dos pontos. Em primeiro lugar, nós devemos verificar quais é que são os livros e cadernos que o vosso filho vai precisar de usar no dia seguinte, de forma a evitarmos o transporte de material desnecessário.
Sei que já há algumas escolas que deixam que os livros já ficam na escola, só trazem alguns, e essa é uma ótima política. Se não for assim, o uso de cacifes é o ideal, de maneira que as crianças transportem o menos peso possível. Devemos colocar os livros maiores e mais pesados sempre na base, ou seja, nas costas da mochila, na parte que fica mais próxima das costas dos vossos filhos, e depois ir colocando por ordem de tamanho e peso para a frente, sendo que os tojos, os lances e os objetos pequenos ficam sempre na parte mais à frente. Outro ponto que eu queria ressalvar aqui, nos cuidados com o uso da mochila, é que a mochila só deve pesar 10% do peso da criança. Ou seja, se imaginarmos uma criança com 25,5 kg, a criança só deve carregar uma mochila de 2,5 kg. Percebem então porque é que eu estava a dizer que é muito importante nós termos cuidado já com o peso da própria mochila, porque depois nós temos que pensar que ainda vamos acrescentar peso em todas as coisas que vamos necessitar de colocar dentro dela. Continuando nos cuidados, devemos evitar, tanto quanto possível, que a criança caminhe longas distâncias com a mochila às costas. Eu também sei que muitas das vezes pode não ser possível, mas sempre que possível devemos tentar evitá-lo. Como falámos já antes, sempre que possível, guardar os materiais não necessários no cacife que possam ser usados no dia seguinte. Se usarem uma mala com uma só alça, isto provavelmente não será tão para o primeiro ciclo, mas já é um ponto de ressalva que quero deixar. Deve ser usada sempre só entre espaço e nunca só num lado. E mochilas com rodinhas, caso optem por essa hipótese, incentivar sempre a troca de braço, ou seja, usam um tempo do lado direito para depois usar do lado esquerdo. Nesta imagem mostra qual seria o comportamento caso fosse um peso excessivo de uma mochila. Vai haver uma necessidade do vosso filho de inclinar o tronco para a frente. Se ele ainda por cima, em relação a isto, ainda só usar uma alça, o que é que vai acontecer? Além de ser demasiado pesado, ele vai fazer uma força excessiva de um dos lados, favorecendo aquele movimento que falei inicialmente, daquilo que é o desvio da coluna, um processo escoliótico que pode levar a problemas posturais bastante graves. Associado ao mau uso, mais uma vez o exemplo aqui de usar uma mochila só de um lado, bem como usar a mochila, a pegar na mochila com uma mão em vez de a colocar usado nos ombros como ela deve ser usada. Obrigado pela vossa presença. Ficaram muitas outras coisas por falar, nomeadamente a postura no computador, a postura com o uso de tecnologias, a postura a dormir, a importância do exercício físico como preparação do corpo para as exigências diárias. De certeza que ficará para uma futura oportunidade. Deixo os meus contactos caso haja alguma necessidade de esclarecimento, estou sempre disponível. E por isso, mas só tenho que agradecer e espero que todas as outras apresentações do painel sejam produtivas. Obrigado, continuação.